Delicado pelo fato exato da ignorância. As pessoas não entendem o que se trata e começam a falar, motivadas por N motivos, ou às vezes induzidas, manipuladas. Mas, nesse vídeo específico, nós vamos falar alguma coisa sobre a tal sã doutrina dessa igreja por aí, que, ao meu modo de ver, muitas coisas ensinadas por ela, com base naquele regulamento, não tem nem pé e cabeça. E o fato, por que da ojeriza, aversão, raiva, vontade assim de crucificar Davi Miranda Neto? Lembrando que quem fala aqui é um ex-obreiro de PDA, que era chamado até mesmo por Davi Miranda Neto e sua esposa de perseguidor de Davi Miranda Neto e sua esposa. Porque naquele tempo, naquele contexto 2019, até a ignorância estava ou pairava sobre o próprio, que hoje é defensor de uma doutrina mais equilibrada com base na Bíblia, como eu sempre fui defensor, apologeta nesse sentido. E principalmente começo a fazer essa apologia quando descubro as hipocrisias, isso até mesmo lá dentro do sistema religioso ipediano, e quando saio. Eu saí em 2009. Em 2019, você acusar 10 anos depois de estar perseguindo a hipocrisia que eu estava até lá mesmo dentro a combater. Então, foi uma ignorância total, até que a pessoa entendeu, Davi Miranda Neto, e começou a falar desde então do início do Regenere, abertamente, ao ponto de dizer que bermuda e short não era pecado. Eu não sei o que ele viu, talvez nem viu o vídeo. Como essa gente tem essa, eu diria até praxe, esse costume de não ver o que a gente diz no vídeo. Vem pela thumbnail, pelo título, e sai defecando pelos títulos, ou achando. Porque se a pessoa visse o que eu disse no vídeo na época, ela ia entender, pá, ele até falou forte, falou renegado, falou até esbravejando, mas no entanto, todavia, dá para entendê-lo. O que ele está a combater é hipocrisia. E é hipocrisia a pessoa fingir que segue uma conduta de regra ou de regras e não seguir. Quer ver uma coisa hipócrita que praticamente todo mundo faz, os motoristas especialmente? Você está na rodovia, na BR, que diz que é para você estar a 110 por hora, 120 no máximo. Mas você já está lá 150, 140. Quando chega próximo da Polícia Rodoviária Federal, dos pardais, ou de qualquer, vamos dizer assim, aparato eletrônico que possa auferir a velocidade do seu carro, você diminui, porque não quer ser multado, porque tem a multa. Mas você não seguiu, quando não foi vigiado, quando não foi observado pelas câmeras, o pedido ali das placas, das regras de trânsito. Do mesmo modo, fazendo uma analogia aqui, muitos líderes religiosos, muito povinho da nata gospel, eles não observam tudo que eles pregam e só lutam para não serem pegos no flagra. Ou quando sabem que vão ser pegos no flagra, eles fazem de conta que estão observando tudo. E foi exatamente o que ocorreu naquela ocasião com o Davi Miranda Neto, a minha pessoa, no qual ele me ameaçou de processo. Ele estava lá em Israel, de bermuda. Mas na PDA, ou aparentando ser um líder, ele andava com traje PDA, roupa social, calça e tal. E lá alguém fotografou ou filmou na hora que ele não imaginou. Ou ele permitiu,
Eu não sei como é que foi isso, só sei que vazou num canal de uma pessoa e eu fiz um comentário na época. E foi no YouTube que vazou, o que eu vi. Talvez tenha vazado no Instagram, no Face que eu nem tinha naquela ocasião. E por mais lamentável que fosse, mais lamentável e terrível que foi, que é que as pessoas que realmente vazaram, ele lá de bermuda, ou ele que permitiu, também não sei, mas não foram punidas. Aí eu teci um comentário com base no que estava evidente e recebi. Eu estou dizendo isso não porque eu estou remoendo as mágoas do passado, mas para dizer que eu fui perseguido até pelos da ala liberal, os eruditos, entre aspas, que os ignorantes a gente até sabe que vai ter uma represaliazinha. Agora, os eruditos ficam incomodados porque muitas das vezes são confrontados com a sua hipocrisia. E então eu me manifestei, na época a advogada minha aqui do canal se manifestou e tal. Isso foi via e-mail e de outras formas, conforme manda figurino. Não deu muito tempo, ele apareceu no Instagram falando, não, olha, bermuda não é pecado, se a mulher pode mostrar as pernas, porque o homem não pode, coisa que eu já tinha falado aqui. E desde então ele começou a falar aquilo que era o certo, não sendo hipócrita. Aquilo que ele fazia, ele estava a dizer. E aí eu te pergunto, aonde você encontra na Bíblia que a pessoa vai para o inferno por usar bermuda, por usar barba, por estar com o cabelo um pouquinho mais crescido, mas não é um cabelo crescido igual de mulher, por cortar a ponta do cabelo, você não encontra nada disso. São interpretações lunáticas, eu até diria. Eu estava recentemente, antes de fazer essa live, vendo vídeos dos judeus. E lá eles falam sobre... a gente nem sabe o que significa isso. Torá, Talmud e Tanar. Para os cristãos é um palavrão. E não, o que é isso? O que é isso? Não entendem nada. Não quer saber de judeu. Mas é o teu Velho Testamento. Para eles é Torá, os 5 primeiros livros, Pentateuco. O Velho, todo, completo, é Tanar. E a Talmud é a explicação da Torá, ou é a essência da lei interpretada. Ou seja, é a interpretação da lei para você entender. Eles têm a Talmud, pode ser também tradição, para explicar como se deve interpretar o texto, o que quer dizer. Por isso que você não pode ir direto ao texto, ou ter uma interpretação literal do texto, você tem que entender todo o contexto. Precisa ter doutrina, explicação. No direito nós temos a lei e a doutrina. A doutrina explica a lei. Explica que a lei tem um procedimento, tem exceção à regra e outras coisas mais. E lembrando que a lei brasileira é um plágio, entre aspas, uma cópia, se baseia, tem embasamento na religião judaica ou judaico-cristã. Tem a influência. E assim, na IPDA. A IPDA fazia suas normas com textos isolados e nunca explicava o porquê. O porquê que o homem, por exemplo, estivesse na IPDA com a sua camisa vermelha, não podia pregar. Por que essa época? Por que o homem não podia usar a camisa vermelha? Cadê a passagem bíblica? Com um entendimento claro? Não tinha. Era por revelação. E representava a pombagira. Entidades. Como se Deus não fizesse o vermelho. Como se não tivesse vertido o sangue carmesim de Jesus. Que é vermelho, né? Muita ignorância.
Aí esse povo, ao ver Davi Miranda Neto mudar, na realidade é um representante, porque essa coisa de querer mudar essa doutrina louca da IPDA já vem de anos, já não só com o Lourival, Débora tentando, mas os demais filhos e outros mais coerentes, teologicamente falando, da IPDA. Ele é um representante desse povo que lutou a tempo. Ele pega e começa a dizer algumas coisas que desagrada a muitos. Mas ele não está cometendo nada antibíblico. Tem alguns excessos no estilo do culto que eu não concordo? Tem. No entanto, todavia, referente ao regulamento interno da IPDA, ele está coberto de razão. Tem coisa que está ali que não tem nem pé nem cabeça e não vai impedir ninguém de ir para o céu e para o inferno. Aliás, não vai garantir nem céu nem inferno se a pessoa descumprir. Então, muitas das vezes a revolta que muitos têm a Davi Miranda Neto é por conta de ignorância teológica. Porque se fosse estudar, de fato, se a IPDA, por exemplo, pagasse um curso teológico gratuito, na realidade ela desce, pagasse um curso teológico para os seus fiéis, seus membros, acho que não teria mais tanta relutância com relação a essas doutrinas. Ou, se dissesse o seguinte, você quer permanecer nessa doutrina, nesse costume, permaneça. Mas saiba que você não é mais santo que o outro, porque o outro não segue isso. Igual aconteceu na igreja primitiva. Quem queria fazer as práticas judaicas fazia. Quem não queria, não fazia. Quem era gentil não era obrigado. O judeu que se sentisse compelido, obrigado, faria, se quisesse. Por quê? Pelo Evangelho de Cristo não era mais obrigado. Já que Paulo combateu o Evangelho judaizante. Então, por isso começa essa polêmica, essa celeuma. Inclusive, antes de fazer essa live, tinha um canal aí que criou uma igreja. Igreja Pentecostal da Sã Doutrina. E ele estava falando da Bíblia Neto lá naquela live. Aí eu fico pensando, o camarada vai abrir uma igreja para conquistar aquele povo mais fanático do PDA ignorante, mantê-los gado ignorante, e depois mais tarde você vai ver que esse sujeito, se conseguir lograr êxito com a sua igreja, vai ganhar dinheiro para os seus familiares ou para si próprio, com essas extravagâncias, esses exageros de sã doutrina, porque eles são, querendo ou não, assim como Davi Miranda Neto é um representante da mudança, eles são representantes dos remanescentes daquela sã doutrina equivocada. E que, na minha opinião, vai permanecer até o fim. A não ser que as pessoas se desapeguem disso, os mais jovens, principalmente, que podem estudar. Se tiverem interesse, vão estudar a Bíblia, ou como interpretá-la, fazer a exegética correta, aí vão mudar de opinião. O contrário, é aquele feijão com arroz, que muitos vão dizer que é feijão com arroz divino. Mas às vezes é enjoativo. É falta de opção. É mesmice. Por que, meus caros? Eu vou fazer uma livezinha assim para falar sobre isso. Então, por que o pessoal ataca ele? Porque ele é um representante do novo, de algo mais correto, e o povo não está acostumado com isso, ao que é mais bíblico. Já citei exemplos: barba não é pecado, beber vinho, se não embriagar, não é pecado.
Muita gente vindo naquele vídeo da cerveja preta, que é comprovado cientificamente que faz bem para a saúde, e que não embriaga, com medo. Será que se eu tomar? Porque provavelmente até de IPDA, essa gente que vem ali. A IPDA era proibida até tomar caracu. Mas a caracu não embriaga. Faz bem para o sangue. Então você vê que são doutrinas do homem. Porque se fosse da Bíblia, estava lá escrito, não beberás. Pelo contrário, o próprio Paulo recomenda a Timóteo, toma vinho, faz bem para o seu estômago. E era vinho alcoólico. Se dava o dízimo de vinho, de cerveja, de tudo. Já expliquei aqui N vezes. Muitos estão vindo no canal por conta dessas últimas repostagens, que são vídeos antigos que estão indo ao ar, como eu disse, aqueles vídeos que eu tirei no passado, estou repostando todos eles novamente, a redundância, estou repostando. Mas se procurar, vão encontrar todo tipo de estudo possível, seja da tal sã doutrina, onde há refutação, ou seja, se contesta com base na Bíblia, e dos assuntos bíblicos coerentes, corretos. É ou não é pecado isso? Mas o povo tem essa vontade? Não. Ele quer um que fica aqui dizendo, é pecado, meu irmão, minha irmã, você usar essa roupa. Olha o que Jeová está falando aqui. Está dizendo que é para você largar esse batom. Está dizendo que é para você parar de cortar o cabelo. Porque isso vai te levar para o inferno. Nunca leu a passagem de Ezequiel que fala que o próprio Deus acaba dando enfeites, ornamentando, dando ornamentos à mulher que representava a nação de Israel. Seus pecados, maquiagem, seus pecados, os enfeites, brinco, colar, que ali fala claramente, que já fiz o estudo, Deus não tinha dito aquilo. O profeta Ezequiel não teria dito. Como é que andam as mulheres judias, ou as mulheres do judaísmo? Era assim que eram, da época do Velho Testamento e da época de Jesus. Vai lá ver se os judeus proíbem maquiagem ou ornamentos. Eles só não querem o excesso, mas o básico. Enfim, é isso que eu tinha para falar. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.